Gastei 2,5 milhões de tokens e quase um casamento inteiro para conseguir aprender coisa pra caramba sobre o OpenClaw. E a real é que eu tô viciado nesse negócio. Pra mim, isso aqui não é só uma diversão, algo que eu estou fazendo porque, nossa, é muito legal você controlar uma IA pelo Telegram. Mas a real é que eu, como um empreendedor, consigo ter uma visão 360 de todas as minhas estruturas de negócios. Eu consigo enxergar todos os meus produtos, funis, tickets de reclamação, consigo ver toda a minha comunidade, produzir conteúdo. Eu consigo literalmente me tornar um empreendedor 10 vezes mais poderoso usando o OpenClaw. Nesse vídeo aqui de hoje, eu quero trazer para vocês duas coisas que eu aprendi ao longo dessa jornada, que são fundamentais você saber para você construir o seu OpenClaw. Que são duas coisas que, no meio desses 2,5 milhões de tokens que eu gastei, provavelmente foram as coisas que eu mais quebrei a cabeça para construir, que é o meu sistema de memória. Então, como eu construo um sistema de memória persistente, que não fica apagando as coisas, que não sobrecarrega ao longo prazo e que compartilha a memória quando você tem múltiplos agentes, e também como construir uma estrutura de múltiplos agentes. Então, eu saí de uma estrutura que eu tinha um agente para alguns poucos agentes, e durante o carnaval eu coloquei 35 agentes trabalhando numa estrutura extremamente complexa e meu OpenClaw quase quebrou. Então, eu quero trazer para vocês nesse vídeo tudo que eu aprendi ao longo desses 14, 15 dias gastando 2,5 milhões de tokens, para que você também não precise passar por isso, tá bom? Então, partiu o vídeo de hoje. Se você é novo aqui no meu canal, eu sou o Bruno Okamoto e aqui no meu canal eu falo muito sobre startup, sobre SaaS, sobre micro SaaS, sobre IA e, na real, eu curto muito falar no geral sobre empreendedorismo. Então, ao longo desses anos, eu me foquei muito em construir vídeos educativos, eu adoro aprender coisas, eu adoro ensinar o que eu aprendo e eu sinto que eu aprendo muito mais quando eu ensino vocês. Então, esse vídeo é mais um vídeo da minha série de vídeos que eu ensino vocês coisas que eu aprendi, que eu acho isso muito divertido, tá? Então, só para dar um contexto, antes de falar de OpenClaw e tudo mais, eu quero explicar algumas coisas, né? Então, assim, o primeiro ponto é sobre tokens, né? Então muita gente fala assim, mas Bruno, você tá fazendo como com tokens? Como que você tá fazendo? Quanto que você tá gastando e tudo mais? E essa questão de tokens, ela é muito importante. Então eu quero deixar claro aqui o que eu estou fazendo e o que eu recomendo que vocês façam. Então sobre tokens, o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou usando a minha assinatura do Cloud Code de R$1.100, que é o Max de 20. Então eu uso esse plano porque o meu plano Max 5x, eu tava estourando ele quase todas as sessões diárias com o meu nível que eu estou de OpenClaw. E eu também uso muito o Cloud Code para montar várias coisas, vários projetos. Então eu tava assim, estourando toda hora. O limite eu tive que migrar, mas eu sinto que pagar R$1.100 assim ainda é um ROI absoluto, né? Então, o que eu recomendo vocês é que é o seguinte, hoje a Anthropic, ela atualizou os termos de uso dela e ela deixou explícito que quem estiver usando a assinatura deles em ferramentas terceiras, corre o risco de ter a conta banida. E eu fiz uma pesquisa na internet muito profunda para entender se de fato a Anthropic está banindo as pessoas. E o que eu descobri nessa pesquisa é que a Anthropic ela ainda não está banindo as pessoas. O que ela está fazendo, está dando um susto na galera. Então, muitas pessoas, assim, não muitas, eu não encontrei muitas, mas eu encontrei pessoas na internet, sim, principalmente no X e no Reddit, que falaram que levaram uma bronca da Anthropic. Ou seja, elas abriram a conta delas e elas estavam temporariamente banidas, com um aviso dizendo assim, olha, a gente suspeita que você está usando a sua conta para outros fins e a gente está te dando um aviso aqui, você pode clicar nesse botão e a gente vai reativar sua conta, mas considere-se avisado. Então, assim, a nível de risco, o que eu penso, tá? Hoje eu não vejo como pagar pelos tokens usando a API da Anthropic. Eu não vejo como. Hoje, se eu fosse gastar tudo que eu estou gastando com a API, né, pagando a API, eu estaria gastando facilmente entre 800 e 1.200 dólares por mês. No mínimo, assim, para ser bem pé no chão. Eu acho que vale 5 pau? Putz, não sei ainda. Pagaria até 2, talvez. Tenho minhas dúvidas se 5, mas eu ainda acho que não cheguei no auge da minha curva de aprendizado do OpenClaw, porque realmente é uma ferramenta que ela tem 1 milhão de possibilidades, né? Então, você consegue estruturar como funciona tudo nela e
tudo tem tudo tem algo que você tem que aprender, né? Então ele vem com um sistema de memória padrão, mas você tem que ficar fazendo testes para evoluir esse sistema de memória, para fazer ele performar melhor. Ele vem com uma questão, por exemplo, de agente padrão, mas se você tem muitos agentes, você precisa customizar. Então assim, tudo você tem que aprender, então seria difícil aprender tudo isso torrando grana dessa forma. Porém, também o que eu recomendo é que vocês também usem uma ferramenta chamada Open Router, né? Então eu vou até abrir aqui na minha tela. Então vamos abrir aqui, ó, Open Router. Então essa ferramenta aqui do Open Router, você consegue plugar múltiplos LLMs, né, dentro do seu OpenClaw. Então você pode pegar uma LLM gratuita, como o Kimi, por exemplo, ou tem outras LLMs, e usar. Você também pode usar uma versão mais barata, né? Então, ou você usar a sua própria assinatura do ChatGPT, né? No caso, a OpenAI, ela comprou a OpenClaw. Então, eu imagino que você possa usar a assinatura, não tem grandes problemas. Eu imagino que, inclusive, ao longo prazo, eles vão tentar facilitar o máximo possível para que você use a assinatura da OpenAI no OpenClaw, tá? É até difícil, né? A OpenAI, OpenClaw, agora tudo virou Open, né? Mas é isso, tá? Então, assim, primeiro ponto, tiramos o elefante da sala para falar de tokens. É isso que eu tô fazendo. Não recomendo, se você não quiser correr esse risco. Se você quiser correr esse risco, vai lá e corre. Se você não quiser, usa o Open Router. Enfim, faz o que você tem que fazer aí. Então agora que nós tiramos esse elefante da sala e a gente não tem esse fator token no meio, então vamos falar agora sobre a estrutura, tá? Então eu gerei aqui, né? Então esse aqui é meu HQ aqui, né? Então eu tenho hoje, só para mostrar a minha estrutura, né? Então eu tenho aqui hoje, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então eu tenho a Boss Amora, que é a minha Big Boss. Eu tenho aqui o meu Cos Amora, que é o meu Chief of Staff. Então, ela é a Amora que me ajuda a pensar em tudo, que organiza tudo, que controla todos os agentes. Ela é meu braço direito que cuida de tudo, de todo mundo, de todos os meus negócios ao mesmo tempo. Eu tenho o FLG Amora, que é essa pessoa incrível que me ajuda na produção de conteúdo, que inclusive me ajudou a fazer o conteúdo que eu vou ensinar para vocês aqui agora, tá? Então vou até deixar aberto esse aqui. Eu tenho aqui também a Marketing Amora, que é a pessoa que me ajuda com toda a questão de marketing, né? Então ela me ajuda com landing pages, funil, métricas, conversão, criativos, né? Então ela me ajuda com tudo. Eu tenho o MGM Amora, que é a Amora que me ajuda com o meu microSaaS, né, principal, com o MyGroup Metrics. Então, eu tenho aqui plugado ela no meu roadmap, eu tenho plugado ela no meu suporte, eu tenho plugado ela no meu analytics, eu tenho plugado ela absolutamente em tudo. Então, eu consigo lançar feature aqui pelo Telegram, eu consigo rodar QA, eu consigo ver se as reclamações do meu suporte condizem com as features que nós estamos desenvolvendo. Então, eu consigo ter uma visão 360 do meu negócio inteiro aqui com o MGM Amora. E eu tenho o curso OpenClaw, porque eu estou lançando um mini curso do OpenClaw. Então, como eu estou literalmente torrando grana e aprendendo, e eu tenho vontade de fazer 1 milhão de vídeos no YouTube, só que ao mesmo tempo eu não tenho vontade de fazer vídeos curtos, né? Então, por exemplo, para eu fazer esse vídeo aqui do YouTube, eu não consigo sentar e gravar um vídeo de 4 horas para ensinar vocês passo a passo a fazer as coisas. Não faz sentido para mim gravar esse tipo de vídeo. Então, o que eu fiz foi que eu estou lançando este curso aqui, que eu vou deixar o link aqui embaixo, que é um curso bem baratinho, prometo para vocês, que é para justificar, né, o meu esforço e meu tempo e tudo mais. Então eu lancei esse mini cursinho aqui, que vocês podem comprar, tá? Dentro desse curso aqui, eu tô vendendo por R$97, então tá uma bagatela. E aqui dentro eu tenho tudo muito bem estruturado, né? Mas assim, mostrando brevemente, né, o que tem aqui dentro, eu vou abrir aqui o Leia-me. Então quando você compra o curso, né, eu deixei o curso feito de 2 formas. Eu deixei ele feito para quem quer estudar, então você pode assistir o curso, literalmente aprender, como você também pode simplesmente abrir o Google Drive, pegar as pastas e jogar para sua OpenClaw para ela aprender tudo. Então eu fiz o curso pensando, por exemplo, né? Então assim, aqui você pode pegar um prompt e jogar o prompt para sua OpenClaw e ela já configura inteiro, questão de segurança, como eu também criei PRDs, que são planejamentos para você passar para sua IA e ela vai lá e faz tudo, né? Então todos os módulos estão bem bonitinhos, né? Então esse aqui é um módulo de segurança que eu expliquei como funciona e tudo mais. Então se você quiser ter essa estrutura completa de tudo que eu tô aprendendo, eu deixo isso tudo organizadinho aqui nesse mini curso de R$97, tá? Agora, voltando então pro que a gente tá fazendo, né? Então, voltando aqui pra minha estrutura hoje, eu tenho aqui esse meu curso que ele me ajudou a construir todo o curso, tá? E é muito incrível, assim, quando a gente olha, né? Vou até abrir aqui a página do curso só pra vocês verem. Olha que bacana, né? Tipo,
a minha própria Amora, né, ela me ajudou a fazer todo esse curso, né? Então a Amora não só me ajudou a criar todos esses módulos, esses documentos, esses prompts, e tudo isso, assim, foi bizarramente fácil, assim. Então, eu cheguei pra ela, literalmente, e falei assim, revisite sua memória desde que você nasceu e vamos transformar isso num curso. E eu fui passando várias instruções pra ela e a gente foi construindo esse curso junto e ficou, cara, muito legal, assim. Todo o conteúdo ficou muito bem feito, todo passo a passo, o design ficou muito bonito, né? Enfim, sei lá, eu fico incrédulo com tudo isso, né? Então, eu tenho esse meu agente aqui. Então, essa aqui é a minha estrutura atual, tá? Então, assim, como que funciona essa minha estrutura, como que esses agentes conversam, como que esses agentes fazem tudo, como que minha estrutura cresce, tá? Então eu vou deixar aqui, vamos abrir uma breve explicação onde está aqui. Então primeiro eu quero falar sobre essa minha estrutura de multi-agentes, tá? Então vou usar aqui o documento que a própria Amora construiu, tá? Então a minha versão 1.0 foi a seguinte, né? Eu tinha a Amora, que ela era o meu canal principal, que no caso é a Boss Amora, que eu mostrei, né? Eu tinha um agente chamado Planner, que ele era exclusivo, né? Então ele era Amora, mas ele tinha um arquivo de Soul, né? Uma identidade, as ferramentas, ele tinha tudo focado em simplesmente planejar. Então ele não executava nada, ele planejava coisas para mim. Aí eu tinha o Orchestrator, que era o agente orquestrador. Então esse agente, ele me ajudava a criar agentes ou matar agentes, né? Então eu tinha um agente que era meio que o gestor dos agentes e ele dava spawn novos agentes, matava, arquivava, pausava, assim por diante, né? Eu tinha o meu agente de curso, então do meu curso do MicroSAS Pro, né, que eu tenho esse curso aqui. Então eu recebo muita dúvida dos meus alunos no WhatsApp. Então o que eu fazia era copiar as dúvidas deles e passar para o meu agente de curso. E como ele já tinha todo o treinamento em cima do meu curso e de todo o meu conteúdo, ele já me trazia a resposta usando o meu framework de construção de SaaS e eu já respondia para meus alunos com tudo, né? Eu também tinha um agente de conteúdo, então a especialidade dele era me ajudar com produção de conteúdo, e eu tinha o Zoom também, que era um outro agente, tá? Então, o que acontece, né? Eu tinha uma hierarquia flat, assim. Então, no caso, a Amora, ela era essa minha COO, que ela era a minha diretora de operações, né? E ela funcionava muito bem, assim. Então, a gente tinha os mesmos workspaces compartilhados, então o que o Planner fazia, a Amora tinha acesso, o que eu gerava no curso, a Amora tinha acesso. Eu não tinha governança, eu também não tinha um tracking de custo, porque tudo era no final um agente só, com diferentes prompts, né? Então, eu falava com a Amora resolvia tudo, eu tinha uma resposta muito rápida, eu não tinha rate limit, aí eu vou explicar o que é isso, porque essa parada de rate limit é muito chata, e era muito fácil de debugar. Então, era uma estrutura muito simples, né? Agora, o que não funcionava nessa estrutura que me fez querer evoluir ela para uma 2.0? Primeiro que eu tinha um gargalo, né? Então, tudo passava pela Amora. Então, assim, a longo prazo, a Amora ia sobrecarregar muito, né? Então, se eu hoje faço a gestão de 5 empresas ao mesmo tempo, usando um agente só, cara, ela ia ter muita memória, ia ter muitos arquivos, ela ia ficar muito pesada no longo prazo, então não fazia sentido. Outro ponto é que não tinha autonomia, então assim, por mais que eu tinha um monte de agente, era tudo na base da Amora, né? Então era tudo Amora, eu não tinha uma especialização, né? Então esses agentes não tinham suas próprias memórias, eles não tinham sua própria evolução, então era tudo Amora no final do dia, e eu também não auditava, né? Então também, como eram todos agentes vestidos de Amora, eu não auditava se eles estavam indo bem, estavam indo mal e tudo mais. Então, eu cheguei e falei assim, cara, eu quero construir uma empresa que funcione de forma autônoma. Eu quero construir uma empresa que eu tenha diretores por negócios. Então eu quero ter um diretor para o My Group Metrics, quero ter um diretor para o meu infoproduto do MicroSAS Pro, quero ter um diretor de marketing, um diretor de vendas, eu quero ter vários diretores e esses diretores vão ter seus funcionários. Então o meu diretor de marketing, ele vai conseguir fazer criativos, ele vai acessar Meta Ads, ele vai acessar Google Ads. Então a minha ideia era criar diretores numa hierarquia e embaixo vários funcionários que trabalhassem. Então essa foi a minha versão 2.0. E aí o que eu fiz foi que eu fiz essa versão de multi-agent no carnaval. Eu passei, sei lá, 3 dias internados. Isso quase me levou ao divórcio ali múltiplas vezes. Mas, né, enfim, como um grande empreendedor hiperfocado ali, eu queria muito fazer isso, então eu ia arranjando desculpas e tempo pra ficar brincando. E aí eu fiz isso aqui nessa estrutura massa aqui pra caramba. Que pessoalmente eu gostei muito dessa estrutura. Então o que eu fiz, né? Eu criei a Amora Cos, então é Chief of Staff, né? Então era minha chefe aqui de staff. Eu criei 5 boss.
Então eu tinha o FLG Boss, que é o meu boss de produção de conteúdo, o MGM Boss, o meu CTO Boss, o meu Data Boss e meu Community Boss. Dentro desses boss, eu também tinha meus assessores. Eu tinha o planejador, o orquestrador, o Zoom e o curso. Então eu tinha 6 workspaces com a memória própria. Então, além do COS Amora, né, que é minha Chief of Staff, eu tinha meus 5 boss, então eu tinha 6 boss, né, no geral, no final do dia, então era o Bruno, e debaixo do Bruno eu tinha a Amora, né, o COS Amora, debaixo do COS Amora eu tinha 5 boss, né, 5 diretores lá, e esses boss tinham seus funcionários que somavam esses 31 agentes, né. Então o que funcionou? Cara, funcionou que a arquitetura ficou maravilhosa, assim, ficou muito gostosa, então cada um tinha sua independência, seus aprendizados, eu construí um sistema que eles compartilhavam as lições aprendidas, então assim, ficou uma coisa incrível. A gente tinha várias pessoas trabalhando em paralelo, então a Amora, ela fazia um ping no CTO, o CTO planejava algo, a Amora pegava de volta esse planejamento, passava pro Data Boss, então assim, era tipo assim, cara, uma empresa mesmo, funcionando, surreal assim, né? Então eu tinha memória isolada, então cada boss tinha sua curva de aprendizado, suas lições e tal, então eles só compartilhavam com os outros boss as decisões, as lições aprendidas, e cara, tinha uma estrutura de governança, né? Então eu auditava os logs do boss, eu via se tinha coisas paradas, eu via se tinha coisas pendentes, eu mapeava custos, né? Então assim, eu tinha uma governança sólida, então muito massa. Agora, o que não funciona nessa estrutura, e que isso aqui me custou pelo menos um dia inteiro pra resolver. E de novo, meu casamento quase foi pro pau. Rate limit estourado. Putz, merda. Cara, eu não sabia o que era esse rate limit, né? Então, de novo, eu não sou dev, né? Então, tudo que eu tô fazendo é na base de teste e porra louca. Então, assim, rate limit, né? Cara, eu não sabia que Anthropic tinha um rate limit. Então, eu ficava estourando esse rate limit toda hora. Então, quando você tem 5 boss spamando múltiplos funcionários embaixo, né? Então, além de eu ter 5 diretores administrando 30 funcionários, eu ainda, né, como um bom empreendedor, ficava aqui com o meu Cloud Code aberto num terminal, também fazendo outros projetos e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, no final do dia, assim, eu ficava estourando esse rate limit e eu não entendia o que era isso. Eu não sabia o que era esse rate limit, porque eu não recebia esse alerta de rate limit. Então, meus boss simplesmente paravam de responder, ficava tudo muito lento, moroso, etc. Cara, eu tive um overhead massivo, né? Então, cada heartbeat, ou seja, cada vez que eu mandava um boss acordar e ele acordava os seus workers, né, os seus funcionários, então eu ficava soltando vários heartbeats, né, tipo a cada 15 minutos, olha as tarefas, vê isso, faz isso. E, cara, isso sobrecarregava a minha estrutura muito, assim, e então ficava muito pesado. Eu tinha boss ocioso, né, então eu não tava usando o meu boss do CTO todos os dias, eu não tava usando boss de comunidade, eu tinha latência, né, então pensa numa hierarquia onde eu tinha a COS, depois os boss, depois os workers, então tipo, cara, sei lá, o worker do boss de conteúdo, né? Então ele foi lá e ele mapeou no YouTube 5 pessoas que fizeram um vídeo de OpenClaw. E aí ele foi lá, fez a transcrição dos vídeos, pegou os 5, analisou ideias de conteúdo pra gente, passou pro boss de conteúdo, o boss de conteúdo deu pra ele um joinha, um tapinha nas costas, falou, bom trabalho. Daí passou pra Amora, a Amora olhou e falou, bom trabalho, boss. Então assim, cara, olha quanta hierarquia pra chegar pra mim algo construído ou uma estrutura, né? E cara, eu fiquei um dia inteiro debugando, assim. Então assim, gastei muito token e dava muito trabalho tentar consertar uma estrutura tão robusta dessa, né? Então assim, eu testei, né, essa estrutura de multi-agente aqui, eu acho que ela funciona se você usar múltiplas LLMs. Então se você usar a Open Router que eu falei aqui no começo do vídeo, você provavelmente não vai ter esse problema como eu tinha. Então você pode deixar uma LLM para uma LLM para outra e vai funcionar tudo bem. Não testei porque eu não tava afim de gastar dinheiro com tokens. Eu tava usando minha assinatura da Anthropic e beleza, tô contente com isso. E eu também cheguei à conclusão que realmente talvez eu não estivesse pronto para dar esse passo tão grande de montar uma estrutura tão parruda, né? Então, beleza. Então, eu fui pra minha versão 3, que é a minha HQ Amora, meu headquarter da Amora. Então, hoje, a Amora, ela tem 6 agentes que são 6 boss, né? Então, hoje eu tenho o COS Amora, que é minha Chief of Staff. Então, ela é meu braço direito. Então, ela tem uma visão de todos os outros agentes. Ela tem uma visão de toda a estrutura. Ela me ajuda a pensar, me ajuda a fazer brainstorm. E eu montei uma base de conhecimento com ela. Então, a gente tem uma base de conhecimento no Supabase, que toda vez que eu peço para ela salvar algo, aprender algo, a gente vai construindo essa base de conhecimento lá também, para não ir ocupando nossa memória. Então, vou chegar nesse tópico de memória. Eu tenho a Amora, que é o cérebro, que é a Amora Boss, né? Então, que eu mostrei para vocês. Então, a Amora
boss é a conversa individual e aqui é a conversa com as outras amoras, né? Inclusive, se você não sabe como conectar o Telegram para você ter múltiplas amoras conversando em múltiplos canais, se eu não me engano, é um comando chamado Always On, alguma coisa assim, tá? É só você dar uma pesquisada aí no Google aí, Always On OpenClaw, ou perguntar pro seu próprio OpenClaw, ele já vai te dizer como fazer, tá? Então é isso. E aí eu fiz a COS, né? A minha Chief of Staff absorver o CTO, Data e o Community. Os meus outros agentes, né? Então eu tinha um agente de Zoom, um Planner e o Deep Research. Eu transformei eles numa skill, né? Então eu quero fazer uma pesquisa profunda, então eu dou a skill de pesquisa profunda, e aí ele aciona o Perplexity, aciona o Brave Browser, ele faz uma puta de uma pesquisa profunda. E eu criei essa knowledge base compartilhada usando SQLite mais embeddings, né? Então, o que aconteceu? Cara, meu rate limit melhorou bastante, assim, então parou de dar muito gargalo e travar. Meu custo caiu 60%, eu fiquei com 0 boss ociosos e eu tive uma identidade unificada, né? Então, a lição que eu tirei, né, que a Amora tirou no caso, é que não são agentes separados, né? Então, são facetas da mesma Amora, são sistemas distribuídos. Não, sistemas distribuídos são um luxo para quem tem volume que justifica a complexidade, né? Então, algumas lições aqui que nós dois aprendemos em conjunto, né? A primeira lição é a arquitetura segue volume, não aspiração. Então a V2 foi otimizada para uma empresa com alto volume em todas as áreas, então eu pirei muito assim. E a realidade de um solopreneur é diferente, apesar de que eu acho que a minha estrutura, ela é pesada, mas talvez não justifica ter 30 funcionários. Então o overhead, né? Então 10 agentes fazendo heartbeat a cada hora, centenas de milhares de tokens, tá tudo bem. Então o custo de ficar ligado superou o custo de trabalhar. E o simples mais certo é maior do que elegante mais quebrado. Então a V2 era linda no papel e a V3 funciona na prática. Então, o que eu recomendo pra vocês, né? Inclusive, ela me sugeriu aqui até o roteiro do vídeo do YouTube aqui, tá? Então, o que eu sugiro pra vocês é que quando vocês forem montar os seus sistemas de agente, vocês tenham, sim, o seu Amora Main, né? A sua Amora Boss, né? E que vocês tenham ali alguns agentes que vocês acham que eles têm que ter autonomia. Então, no final do dia, quando você tem múltiplos agentes, o que você faz, né? Você tem múltiplas personalidades. Então, cada agente tem uma personalidade, cada agente tem uma estrutura, tá? E aí, inclusive, eu tava até trabalhando aqui em como funciona o compartilhamento dos status, né? Então, como são muitos agentes que têm suas próprias estruturas, eu criei aqui uma pasta, né? Onde a gente tem aqui esse OpenClaw Shared, onde a gente compartilha todos os boss, né? Todas as amoras compartilham decisões, lições, pessoas, usuários, projetos. Os projetos que a gente tem, então, se a gente atualizar algum projeto, qualquer um dos agentes, ele atualiza e todos ficam sabendo. Os assets, né? Que a gente tem de branding, templates, etc. E as ferramentas, né? Integrações, redes sociais, APIs e aonde fica as credenciais, né? Então, funciona bem dessa forma. Esse aqui é o caminho mais simples e enxuto que eu achei. Mas ainda dá rate limit, tá? Então, se eu pego e mando mensagem para todos os amoras simultaneamente, que é algo que eu faço com muita frequência, eu vivo estourando o meu rate limit. Então, tomar cuidado com isso, né? Não resolveu 100%, mas melhor que 30 agentes trabalhando simultaneamente. Agora eu quero falar para vocês sobre a segunda coisa que eu aprendi, que eu acho que é muito importante, que é a questão da memória. Cara, essa aqui da memória quebrei a cara, tá? Então, assim, de novo, esse documento foi gerado inteiro pela Amora, né? Então, muito massa, né? Você simplesmente chegar pra ela e falar assim, pega tudo que a gente aprendeu sobre memória desde o dia que você nasceu até hoje, todas as evoluções que a gente fez e construa um documento mostrando passo a passo pra eu poder ensinar outras pessoas a fazer. Poderoso, né? Poderoso demais. Então, como que funciona a memória, tá? Então, a memória é o seguinte, tá? O meu problema é o problema do peixinho dourado. Então, o problema do peixinho dourado é que cada conversa, ela começava no zero. Então, você tinha que explicar o negócio, ela entende, a conversa termina, e a próxima conversa você tem que explicar de novo, né? Então, como fazer a IA se lembrar? Então, por mais que a Amora, a OpenClaw, tenha uma memória persistente, quando você tem muita coisa, ela vai acumulando o contexto e vai ficando maluca, assim, doidinha. Então, é um negócio complexo, né? Então, a minha fase 1 aqui, que eu fiz, foi primeiro usar a OpenClaw como ela veio, assim, né? Então ela veio com o padrão dela, com o formato de memória dela e tudo mais. Depois eu criei uma fase 2, né? De criar arquivos manuais. Então eu fui criando vários markdowns para ter salvo, né? Então quem sou eu, né? O meu usuário, da Amora, dos agentes, do Tools, né? Então esse é o primeiro passo que inclusive eu ensino no nosso mini curso, né? Depois eu criei uma estrutura de memória estruturada, né?
Então, eu comecei a estruturar a memória por decisões, por projetos, por pessoas, por pending, né? Então, a Amora administrava múltiplas Amoras, que nem a gente viu na V1, né? E aí a Amora, ela aprendia uma lição, ou eu dava uma decisão, falava, olha, isso aqui não pode ir em hardcode, você não pode pôr o token, a API no seu código, tem que ir pro OnePassword e tal. Então, ela pegava essas decisões e tal, ou tem um projeto em aberto, ela salvava e todas as Amoras ficavam cientes do projeto, né? Então, o que acontece é quando eu falo assim, cara, mas qual foi a decisão que a gente tomou sobre Y? Então ela busca isso em decisions, né? Só que o problema que surgiu é que a busca era só semântica, né? Então a gente perdia os termos exatos e a memória sumia nas conversas longas. E aí foi que a gente construiu, então, o nosso sistema de memória inteligente, que é o que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo, tá? Então vamos lá, assim. Tá? Então, quais foram as 5 melhorias que eu implementei na minha estrutura de memória agora em fevereiro, no carnaval, que quase custou meu casamento, mas que eu pesquisei muito na internet, achei muitos use cases e eu cheguei à conclusão que esse é o melhor, tá bom? Então, o primeiro passo é o Memory Flush. Inclusive, você pode pegar a transcrição desse vídeo e jogar no seu OpenClaw, que ele já vai aplicar tudo pra você também, tá? Isso é muito louco, né? Parece que a gente vive no Matrix, lá, assim. Quero aprender a pilotar um helicóptero. Agora você pilota um helicóptero que nem se você fosse 20 anos piloto. Então, olha só. Você pega aqui, ele esquecia as conversas ao atingir 5.000 tokens. Então, esse é o que vem padrão no OpenClaw. E aí, você tem que mudar o Memory Flush pra 40.000 tokens. Então, é como se você tivesse conversado 15, 20 minutos. Então, depois que eu mudei o threshold pra 40.000 tokens, manteve muito mais contexto antes de ativar a compactação, tá? Então, o que acontece na prática, que reuniões longas, debugging, planejamentos extensos, tudo fica na memória ativa por muito mais tempo, tá? Segundo ponto que eu fiz foi esse flush prompt personalizado. Então, o prompt que eu tinha antes era genérico, salvava o que parecia importante. Então, o que é o flush prompt? O flush prompt é o seguinte, toda vez antes de compactar a conversa, eu chego para a Amora e falo assim, Amora, é sua obrigação antes de compactar, você analisar tudo que a gente conversou e extrair esses 5 categorias de conteúdos aqui de você, tá? Decisões do Bruno, mudanças que a gente teve, lições aprendidas, que bloqueios que estão. Então, se você está trabalhando em um projeto, qual bloqueio que está agora? E fatos chaves, né? Coisas relevantes que são importantes você saber, eu saber, qualquer pessoa saber, tá? Então, na prática, nada importante se perde. Só que antes de começar a compactar, a Amora, ela categoriza a memória dela. Então, eu estou categorizando a memória dela. Isso aqui foi muito bom, tá? A segunda questão é que eu mudei para uma busca híbrida de BM25 mais Vector. Então, o que eu fazia, tá? A pesquisa por Vector, ela buscava por similaridade semântica. Então, ela encontrava coisas com um sentido mais parecido e ela era ótima para conceitos e contextos. O BM25, ele busca por palavras-chave exatas, como o Google clássico, ótimo para nomes, datas e termos específicos, tá? Então, por exemplo, assim, qual foi a decisão sobre métricas em janeiro? O BM25 pega a palavra métricas e janeiro, exatamente. Já o Vector, ele pega o contexto da decisão e juntos a gente tem uma resposta muito mais precisa. Então, isso aqui foi uma coisa que a gente fez, que eu acho também que foi super legal, fazer esse busca híbrida na memória, né? Então, é uma mudança mais técnica, eu peguei isso com outro creator, eu nem lembro quem foi, mas eu senti que foi uma baita dica aqui, tá? Outra aqui foi essa memory mais sections, né? Então, antes, ele só buscava o arquivo de memória chamado memory.md. Depois, ele passa a buscar também no histórico das sessões. Então, conversas antigas ficam indexadas, né? Então, coisas mencionadas em conversas passadas, mesmo que não foram compactadas e viraram lições aqui, por exemplo, agora podem ser recuperadas. Então, a gente tem um reset, né, a cada 7 dias das conversas velhas, mas ele tem 7 dias de histórico. Então isso aqui ajuda muito para quando você ficar compactando a conversa, tá? Outro ponto aqui que a gente colocou é esse Context Pruning, TTL. Então a gente mudou de 30 minutos para 6 horas. Então o contexto era podado após 30 minutos de inatividade. Então ele voltava e o fio de conversa estava perdido. Depois o que a gente fez é que a gente colocou o TTL de 6 horas mais esse comando de Keep Last Assistant 3, né, 3, que também mantém as 3 últimas respostas ativas. Então, na prática, você pode conversar horas depois e a Amora ainda lembra do que estava sendo discutido, tá? Então, por que isso aqui é importante para você? Então, se você usa, né, que nem eu estou usando a Amora, como uma ferramenta de trabalho, memória não é um detalhe técnico, é o que separa uma IA genérica de uma IA que conhece seu negócio. Então, é a situação, pergunta sobre um projeto, precisa explicar tudo de novo, a Amora já sabe o contexto. Tomada de decisão em 3 semanas, esquecida, a Amora registra com data e contexto. Conversa de mais de 2 horas, começa a esquecer em partes, mantém o contexto. Volta a conversar depois de 4 horas, contexto perdido, TTL de 6 horas, mantém tudo. Buscar sobre decisão X, encontra coisas parecidas e encontra exatamente o X BM25.
tá? Então, como implementar essa configuração atual? Então, se você usa o OpenClaw e quer replicar essa configuração, aqui está o bloco exato, tá? Então, gente, eu vou deixar esse material aqui para vocês, dos agentes e esse material de memória. Vou deixar aqui no Google Drive, vou deixar o link na descrição, junto com o link do meu mini curso, se você quiser aprender como fazer toda a configuração de VPS, montar os agentes, memória, tudo, né? Então, assim, eu literalmente ensino tudo. Aqui, vocês podem simplesmente pegar esse documento aqui, tá? E jogar no seu OpenClaw e ele simplesmente vai implementar, tá bom? Então, com isso, eu encerro mais essa mini aula aqui de agentes e lições aprendidas e de memória, tá? E para finalizar, vou deixar uma última dica, que essa aqui eu demorei para aprender também, sobre o Telegram. Então, se você usa o Telegram, que nem eu estou usando aqui agora, e você também quer ter a sua estrutura de multi-agentes, o que acontece é que tem um arquivo, né, nos agentes, chamado de sections, né, sections.json. E esse sections é o arquivo que ele fica guardando toda a conversa, né, todo o histórico aí que você está conversando com o seu OpenClaw. O OpenClaw, ele, por mais que ele compacte a conversa, ele vai continuar guardando, então ele vai guardando. Então, se você não reiniciar a conversa de tempos em tempos, o que vai acontecer é que seus agentes vão ficar muito lentos, porque eles vão ficando com um contexto gigantão. Então, por exemplo, eu, agora no Carnaval, eu cheguei a ter um arquivo de contexto de um agente meu com 10 megas. Então, tudo que eu falava pra ele, ele tinha que carregar 10 megabytes. Imagina quantos milhares de linhas, não é isso? Cara, que loucura. E aí ele demorava tipo 10 minutos pra me responder bom dia. Então, depois que eu aprendi isso, aí a dica que eu quero dar é assim, quando você tem 4, 5, 6 agentes e você terminou de fazer algo, dá um /new aqui. Então, você vem aqui, dá um /new de novo e inicia uma nova sessão. E isso vai fazer com que esses sections JSON diminua e os seus bots voltam a responder mais rápido e com muito mais alívio. Então, deem sem medo /new de tempos em tempos para vocês não ficarem com um contexto gigantão de conversa, que isso vai ajudar bastante vocês, tá bom? Cara, se você chegou até aqui, pelo amor de Deus, e curtiu, deixa seu like aí pra fortalecer o canal, compartilha com seus amigos que estão também brincando com o OpenClaw e dê uma chance aí, se você tiver perdido e quiser um passo a passo, vem conhecer meu mini curso aqui que eu fiz com muito carinho mesmo, tá bom? Tamo junto demais, vejo vocês no próximo vídeo.